Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje é o seguinte: o que eu posso esperar desta relação? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o citrino, e a opção número 2, o quartzo fumê. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir o que a gente pode esperar desta relação. Opção número 1, citrino. Opção número 2, quartzo fumê. Parem, respirem fundo. Vejam realmente qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá? Gente, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Outro dia aí nos comentários me perguntaram se os vídeos são atemporais. Todos os vídeos do canal são atemporais, ao menos os que têm data, tá bom? Então vamos lá. O que posso esperar desta relação? Para opção número 1, citrino, opção número 2, quartzo fumê. Para quem já conseguiu se conectar com o citrino, vamos dar andamento aqui. O que posso esperar desta relação para quem se conectou com o citrino? O que posso esperar desta relação para quem se conectou com o citrino? O que posso esperar desta relação? Ai, gente, desculpa, não deu tempo de desligar a câmera antes de espirrar. O que posso esperar desta relação para quem se conectou com o citrino? Mostra pra gente. O que posso esperar desta relação para quem se conectou com o citrino? Ai, de novo. Aqui, deck do meio. Cortando em 3, deck do meio, vamos lá. Nós temos a carta do mago. O mago, gente, é uma carta que fala muito de ação, de movimentação, das coisas podendo começar a andar, das coisas podendo começar a fluir, né? A energia do mago, ela pode ser uma energia extremamente positiva, como ela pode ser extremamente negativa. E isso depende de vocês. Porque o mago é a carta que é ligado à lei da atração. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente plasma. O que a gente plasma, a gente está pedindo para o universo. Então, se vocês olharem para essa situação de uma forma positiva, vocês estão pedindo positivo para o universo. Se vocês pensarem com dúvidas, um monte de interrogações aí, vocês também vão estar pedindo mais dúvidas. Se vocês pensarem negativamente, a gente vai pedir o negativo. Então é muito importante a gente ter os pensamentos positivos para que o positivo se faça na nossa vida, tá? O ideal seria a gente fazer isso 365 dias por ano. Nesse ano, 366, porque nós estamos num ano bissexto, né? É óbvio que é impossível, mas é tentar pensar o mais positivamente possível sobre a situação. Lembre-se que tudo aquilo que a gente pensa, a gente plasma. O que a gente plasma, a gente pede para o universo. Na mesa do mago nós temos uma espada, um bastão, uma taça e uma moeda, que são os 4 naipes do tarô: ar, fogo, terra e água. E o mago é o 5º elemento, que significa o éter, o espírito ou o manifestador. Então é muito importante a gente plasmar para o universo aquilo que a gente quer. É muito importante a gente pensar positivamente, não só na parte afetiva, como na nossa vida como um todo. Porque assim a gente vai estar pedindo o positivo para o universo. Tá? Então, muito cuidado com o que vocês pensam, porque se vocês pensarem positivo, vem o positivo, se pensar negativo, vem o negativo. A própria Bíblia diz pra gente: orai e vigiai, mas não é para vigiar a vida do outro, é para vigiar os nossos pensamentos diante da situação, tá bom? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. O que eu posso esperar desta relação para quem se conectou com o citrino? O que eu posso esperar desta relação para quem se conectou com o citrino?
O que eu posso esperar desta relação para quem se conectou com o citrino? O que eu posso esperar desta relação para quem se conectou com o citrino? Mostra pra gente. O que eu posso esperar desta relação para quem se conectou com o citrino? Mostra pra gente. Virou um 7 de ouros. O que eu posso esperar desta relação? Roda da fortuna. Para quem se conectou com o citrino. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, 7 de ouros, roda da fortuna, eremita, enamorados, 9 de ouros, 10 de copas e a carta do corte é um 5 de paus. Gente, aqui existe grandes chances das coisas poderem acontecer, das coisas poderem fluir, tá? Só que é muito importante a gente ter um pensamento positivo diante da situação. Lembre-se que tudo aquilo que a gente está pensando, a gente está pedindo para o universo, né? A gente está clamando ali para o universo aquilo. Então a gente tem que manter um pensamento mais positivo para que o positivo venha e se faça e se instale também na nossa vida. Só que a gente começa o jogo com um 7 de ouros. Aí é o universo falando assim pra gente. Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. Não adianta vocês quererem tirar uma laranja verde do pé e chupar. Ela vai estar pequena, ela vai estar ácida, ela vai estar azeda, vai parecer um limão, não uma laranja. Por quê? Porque ela não está pronta ainda para ser chupada. Né? Então tudo na nossa vida tem um momento certo de acontecer e cabe a gente esperar esse momento certo. Não é o momento que a gente quer, é o momento que o universo decreta para aquilo acontecer. Então o 7 de ouros é uma carta que fala assim pra gente. Aqui, olha, a gente tem uma moça que está sentada embaixo de uma árvore ali com o cachorrinho do lado dela, uma cesta e tem 7 moedas na árvore representando frutas. E ela não está pegando nenhuma. Por quê? Porque não está madura. Não adianta a gente querer viver uma situação quando ela não está pronta ainda para ser vivida. Então a gente tem que aprender a esperar o momento certo para usufruir daquela situação, para vivenciar aquela situação. Aqui provavelmente vai ter mudanças, vai ter algumas transformações positivas. Eu tenho a roda da fortuna. E a roda da fortuna é uma carta que traz mudanças e transformações para a vida da gente, né? Como eu sempre brinco, ela é a roda da fortuna, ela não é a roda da falência, da falta ou da escassez. Então ela traz coisas boas, mas desde que a gente esteja equilibrado. Porque a roda, ela gira o tempo inteiro. Se eu estou desequilibrado, eu estou aqui no extremo dela. Então eu vou sentir esses altos e baixos maiores. À medida em que eu vou me equilibrando, eu vou me dirigindo, me deslocando para o centro. Esses altos e baixos são menores, porque o raio está diminuindo. Até que eu chegue bem no centro. A roda vai girar e eu vou continuar parado. Então a roda é uma carta que fala de mudanças boas vindo para a vida da gente, mas com uma certa instabilidade, certos altos e baixos aí na vida da gente, mas que é muito importante a gente manter um equilíbrio para que as coisas possam acontecer de uma forma com menos movimento, com menos altos e baixos, tá? Uma forma mais linear, uma coisa mais equilibrada. Então é muito importante a gente manter o equilíbrio para não sofrer tantos altos e baixos diante da situação. E para isso a gente tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter prudência. Olha aqui o eremita. O eremita é uma carta que fala de emoção, de sentimento, de saudade, mas o eremita também é uma carta que fala muito de amadurecimento, né? A gente tem que amadurecer também para poder vivenciar outras situações. E o eremita, ele sempre tem nas mãos dele uma fonte de luz. Ou é uma vela, ou é uma lamparina, ou é uma lanterna. E com essa fonte de luz ele procura o melhor caminho na noite escura para conseguir chegar aonde ele deseja. Então o eremita, ele é uma carta que está procurando também respostas. Está procurando aí o caminho a ser seguido. E em seguida desse eremita eu tenho a carta dos enamorados. Os enamorados é uma carta que fala de emoção e sentimento, mas é uma carta que fala também muito de dúvida, né?
a gente ali não sabendo ao certo qual o rumo, qual o caminho pegar, ou quem escolher, ou o que fazer diante de situações. Sempre fala de emoção, sempre fala de sentimento, mas que a gente não sabe ao certo a estrada que deve ser seguida, né? O rumo que deve ser tomado, porque os namorados sempre falam de dúvidas diante de situações. Então, a gente pergunta o que eu posso esperar dessa relação. A melhor coisa que vocês podem fazer, primeiro de tudo, é saber que tudo tem um momento certo de acontecer. Que a gente precisa amadurecer sim para poder vivenciar situações. Mas a gente nunca deve deixar de se priorizar. Olha o 9 de ouros aqui. O que é o 9 de ouros? A carta do amor próprio. Você quer ser priorizada? Se priorize. Você quer ser respeitada? Se respeite. Você quer ser amada? Se ame. Quanto mais em primeiro lugar da fila você colocar, mais em primeiro lugar os outros também vão te colocar. Então, o 9 de ouros fala assim pra gente, sobe no salto. Por mais que o nosso pé doa, por mais que o nosso pé machuque, a gente tem que mostrar a forma com que a gente quer ser lidado, o respeito que a gente quer ser tratado. Então o 9 de ouros ele fala muito isso, se ame, se respeite, se priorize, porque à medida em que vocês fizerem isso, o outro vai oferecer isso para vocês. Quanto menos a gente aceita do outro, menos o outro vai dar pra gente. Aí o povo reclama, né? Ah, porque não me procura, não me liga, não vem atrás. Lógico, toda vez também que liga, que procure, que vem atrás, vocês estão sempre disponíveis. Então, gente, comece a se amar, a se priorizar, a se respeitar acima de tudo, porque assim vocês obrigam a pessoa também a ter essa postura com relação a vocês, de amor, de respeito, de cumplicidade. Então é um momento sim de subir no salto. É um momento de saber o que vocês querem para a vida de vocês, porque a carta seguinte é um 10 de copas. Para muitos tarólogos é a carta que mais fala de emoção, que mais fala de sentimento, e eu sempre falo isso aqui, né, no canal. Para mim nunca foi, para mim sempre a carta que mais fala de emoção e sentimento sempre foi o 2 de copas. Mas é inegável que o 10 de copas é uma carta que fala de sentimento. Mas para mim o 10 de copas é muito a carta do final feliz. As coisas podendo terminar de uma forma interessante. Tanto que o 10 de copas ele é representado por uma família, né? Geralmente é uma pessoa que está chegando ali depois do seu dia de trabalho, encontrando seu companheiro, sua companheira, os filhos, uns animaizinhos de estimação ali, uma casa ao fundo. Enfim, é uma carta que fala que as coisas podem ter um final feliz, que as coisas podem acontecer de uma forma interessante para todos vocês, né? Ter o final feliz dessa situação toda. Só que a nossa carta do corte é um 5 de paus. O 5 de paus é uma carta que fala muito de influência externa. Muita gente falando, muita gente se metendo, muita gente dando opinião, o entorno de vocês confuso, agitado, tumultuado. E isso se deve por quê? Porque muitas vezes a gente fala demais. E quando a gente fala demais, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Não tem essa expressão. Quando a gente conta muito da nossa vida, a gente abre espaço para que as pessoas também opinem sobre ela. E vocês já repararam que todo mundo sabe como resolver os nossos problemas? Os nossos problemas é fácil, nós tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que resolver por esse lado ou por aquele. Se fosse fácil resolver problemas, as pessoas resolveriam os problemas delas e não os nossos, né? Então evitem de falar muito da vida de vocês. Nem todo mundo que está ao seu lado quer realmente o seu bem. Não que não queira o bem de vocês, quem gosta da gente quer o nosso bem, mas dificilmente você vai encontrar alguém que queira ver você melhor do que ele ou ela. Talvez tirando aí pai e mãe, com raras exceções, as pessoas sempre vão querer estar melhor que a gente. Ser mais feliz no amor, ganhar mais, ter uma casa mais bonita, um carro mais caro, enfim. As pessoas querem, as pessoas que gostam da gente querem o nosso bem sim, mas sempre desde que elas estejam melhor do que a gente. Tá? Isso é meio natural no ser humano, pelo menos na grande maioria. Então evitem de falar da vida de vocês, evitem comentar muito o que está acontecendo ou deixando de acontecer na vida de vocês. Quanto menos gente souber, menos gente vai influenciar, muito menos gente vai dar opinião aqui a respeito da situação e as coisas podem andar com menos dificuldade. Então, o que eu posso esperar desta relação? Que vai chegar o momento certo de vocês escolherem.
Só que o momento de colher é um pouco mais para frente, não para agora. Agora vocês podem esperar movimentação, um começo de uma mudança aí, que pode vir a ser muito interessante, muito positiva e muito produtiva também. Mas para isso vocês têm que, sobretudo, se colocar em primeiro lugar da fila. Se amar, se respeitar, se priorizar para poder conseguir ter o final feliz dessa história, tá bom? E boca fechada não entra mosquito. Eu falo isso aqui para vocês sempre. Quanto menos a gente falar da nossa vida, maiores as chances das coisas poderem dar certo, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo fumê. Vamos lá? O que eu posso esperar desta relação para quem se conectou com o quartzo fumê? O que posso esperar desta relação para quem se conectou com o quartzo fumê? Mostra pra gente. O que posso esperar desta relação para quem se conectou com o quartzo fumê? Mostra pra gente, universo. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Sol. Eu gosto muito da carta do Sol, gente. O Sol, ele é fonte de luz, ele é fonte de vida, ele é fonte de calor. Não tem como um leonino não gostar do Sol, né? Mas o que eu acho muito legal na carta do Sol é que o Sol ele traz uma claridade, uma luminosidade às situações. Então a gente começa a enxergar as coisas de um jeito mais claro, mais real, mais verdadeiro, mais objetivo. À medida em que a gente tem uma visão mais clara diante da situação, a gente também não fica criando expectativas que não têm muito fundamento. Então o Sol é uma carta que fala de emoção, de sentimento, de sentimentos que aquecem a alma, que fazem bem ao nosso espírito, né? Que faz a gente se sentir vivo ali por dentro, mas é uma carta que faz da gente vendo as coisas de uma forma mais real, mais verdadeira, tendo mais clareza, mais objetividade diante das coisas. E à medida em que a gente olha as coisas com mais verdade, é muito mais fácil da gente se posicionar também diante de situações, tá? Vamos ver o que mais. O Sol fala também muito de reconciliação. Quem está afastado pode ter reaproximação aqui, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. O que eu posso esperar desta relação para quem se conectou com o quartzo fumê? O que eu posso esperar desta relação para quem se conectou com o quartzo fumê? Mostra pra gente. O que eu posso esperar desta relação para quem se conectou com o quartzo fumê? Mostra pra gente, universo. O que eu posso esperar desta relação para quem se conectou com o quartzo fumê? O que eu posso esperar desta relação para quem se conectou com o quartzo fumê? O que eu posso esperar desta relação para quem se conectou com o quartzo fumê? Mostra pra gente. O que eu posso esperar desta relação para quem se conectou com o quartzo fumê? Cortando em 3, deck do meio, nós temos Torre, As de Copas, 10 de Espadas, Julgamento, 7 de Paus, Cavaleiro de Paus. E a carta do corte é um 3 de espadas. Bom, a grande maioria aqui pode estar afastado, a grande maioria pode ter aí tido um término, um rompimento, uma finalização que está trazendo muita dor, está trazendo muito sofrimento. Lembre-se que a carta do corte é um 3 de espadas.
O 3 de espadas é a carta do coração ferido, a carta do coração machucado, tá? Nem sei se vai dar para vocês verem, mas a figura tá chorando, tem lágrimas aqui nos olhos dela, tá escorrendo aqui pela face. Então vamos lá, o que o jogo nos fala? A gente começa com a carta do Sol. Como eu falei, o Sol é uma das cartas que falam de reconciliação. Nós temos no tarô, dos arcanos maiores, duas cartas que falam de reconciliação. São elas Sol e Julgamento. As duas vieram no jogo de vocês. Então, quem está separado, quem está brigado, quem está aí sem comunicação ou sem contato nenhum, existe chances de um retorno. Olha o As de Copas aqui. O Sol é uma carta que traz clareza, luminosidade, verdade às situações. Provavelmente se começa aqui olhar as coisas de um jeito mais claro, mais real, mais verdadeiro, ter uma noção mais verdadeira daquilo tudo que está acontecendo, daquilo tudo que está se passando, né? Porque como o Sol ele faz com que a gente veja as coisas com mais claridade, a gente também se posiciona melhor diante da situação. A gente começa o jogo com a carta da Torre. Muita gente tem medo da carta da Torre. Eu não tenho medo da carta da Torre, nunca tive. Eu tenho medo do 10 de espadas, mas a Torre não. A Torre, ela vem na nossa vida e dá uns abalos, dá umas mexidas, joga um monte de coisa no chão, sacode tudo. Mas a Torre, ela só derruba aquilo que não foi construído de uma forma correta. Eu nunca vi um deck que tenha uma torre totalmente destruída. Sempre é uma parte dela que cai. Se a gente construiu a nossa torre em cima de um terreno firme, ela vai derrubar aquilo que não estava correto, aquilo que não estava construído de uma forma coerente, nos dando a oportunidade de reconstruir essa situação de uma forma mais certa, né? De uma forma ali correta. Então a torre não é o bicho-papão, ela vem e derruba aquilo que não está correto, nos dando a oportunidade de reconstruirmos algo no lugar, só que agora de uma forma direita. Em seguida dessa torre eu tenho um As de Copas. Todo As fala de começar ou recomeçar uma situação, de iniciar ou reiniciar uma situação. E o As de Copas fala da gente começar ou recomeçar algo porque existe sentimento, existe amor envolvido. A gente chama o As de Copas do transbordar do amor, porque geralmente ele é representado por uma taça que está vazando água, né? E a água no tarô é emoção, é sentimento. Aqui não está vazando a água, mas ela está saindo de dentro do oceano, ou seja, repleto por água, né? Envolto por água. Então é uma carta que fala da possibilidade da gente começar ou recomeçar algo, porque existe emoção, existe sentimento envolvido. Em seguida desse As de Copas, eu tenho um 10 de espadas. O 10 de espadas é a dor do fim, né? Aquela dor da alma, aquele sofrimento, aquela amargura que a gente guarda muitas vezes dentro da gente com o término de uma situação. Só que aqui ela está vindo com o lado luz dela, porque ela vem ao lado de uma carta de recomeço. E o que isso representa? À medida em que a gente recomeça uma situação, a dor do fim acaba. Né? A gente tem o fim da dor e não a dor do fim. Ou seja, à medida em que a gente retoma uma situação, aquela mesma situação que estava machucando a gente deixa de existir. Então a dor acaba. Né? Então o 10 de Copas vem como não o fim a dor do fim, e sim como o fim da dor. Em seguida eu tenho a carta do julgamento. O julgamento é a carta que mais nos fala de reconciliação no deck todo. Então esse jogo ele está muito voltado, né? Porque o que eu posso esperar desta relação? O jogo está muito voltado aqui para pessoas que estão afastadas, pessoas que estão rompidas, que estão brigadas. Não é essa a sua situação? Vocês estão juntos? Dê uma olhadinha na primeira opção, que você pode ter se conectado errado, tá? O julgamento é a carta que mais fala de reconciliação no deck todo. O julgamento nos fala daquilo que se julgava morto renascendo, daquilo que se julgava morto voltando à vida. É uma carta que geralmente pega a gente meio desprevenido, quando a gente menos está esperando uma situação, ela acontece, ela se faz. Então o julgamento ele fala muito das coisas renascendo, das coisas revivendo. Então tem uma energia muito forte aqui de reconciliação. Tá? Tem uma energia muito forte aí para uma retomada de situação de vocês. Em seguida eu tenho um 7 de paus. O 7 de paus é a carta da reatividade. Provavelmente essa pessoa está se guardando, está se segurando, está se contendo aí com as próprias emoções, os próprios sentimentos. Só que o 7 de paus
é uma carta que fala muito de emoção, muito de sentimento também, né? Paixão, desejo, vontade, intensidade, mas a pessoa tentando manter um domínio, tentando manter um controle de tudo isso que ela sente. A pessoa tentando manter ali as emoções, né, e os sentimentos contidos e guardados dentro dela. É aquela carta que eu costumo falar que as emoções são como cavalos selvagens, difíceis de controlar. E a pessoa tenta controlar o tempo inteiro o que sente. Mas mais cedo ou mais tarde isso vem à tona. Mais cedo ou mais tarde ela acaba soltando, liberando as emoções. Só que essa pessoa, gente, ela vem como um cavaleiro de paus. O que é o cavaleiro de paus? Aquela pessoa que vem para a nossa vida cheia de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade. Só que o cavaleiro de paus, a princípio, ele não vem ofertar estabilidade e solidez. Então aqui, provavelmente, o que eu posso esperar dessa relação é uma reaproximação, mas ainda sem um comprometimento maior, sem assumir algo ali mais concreto, mais sério, mais estável. A pessoa vem movida pela paixão, pelo desejo, pela vontade, pelo entusiasmo. Vocês têm momentos ótimos, momentos felizes, momentos super agradáveis, mas ainda ela não vem oferecendo estabilidade e solidez. Ainda ela não vem ofertando aí algo mais concreto, tá? Então ela vem, vocês podem até ficar, mas ainda sem assumir algo maior, tanto que eu não tenho cartas de ouros. Existe grandes chances de uma reconciliação, grandes chances de uma reaproximação, mas ainda a princípio de uma forma menos estruturada ou menos oficializada, tá? A carta do corte é um 3 de espadas. O 3 de espadas é a carta do coração ferido, é a carta do coração machucado, ou seja, vocês estão sofrendo diante dessa situação. Acredito que essa pessoa também esteja sofrendo diante da situação. Por isso que é muito importante aqui, gente, porque é muito forte um retorno. Mas talvez as expectativas de vocês vão ser quebradas. Em vez de retomar de uma forma estruturada, oficializada, vocês retomam aí uma situação, mas a princípio, pelo menos, de uma forma mais leve, mais solta, mais livre, vamos dizer assim. E talvez essa postura de menos comprometimento possa trazer aí um certo dor, um certo uma certa dor, um certo mal-estar aí para vocês, tá? Então, tentem deixar as coisas fluírem, tentem deixar as coisas acontecerem. Existe grandes chances de uma reaproximação aqui para quem está afastado, mas ainda sem um comprometimento maior. Tipo, vamos ficar e vamos ver o que dá. Então, procurem não criar também tantas expectativas, procurem não idealizar tanto as coisas. Não é que a gente não tem que criar expectativas, a gente tem que criar expectativas diante daquilo que pode acontecer também, né? Não adianta a gente ficar idealizando que o cara vai mudar da água para o vinho. Não que não possa mudar, pode, mas ninguém muda da água para o vinho de hoje para amanhã. É tudo um processo, né? Então a gente tem que ter também a consciência de idealizar aquilo que tem condições no momento de acontecer, para a gente também não ficar mal diante de uma situação que, se a gente for parar e pensar, a gente sabe que é meio utópica, né? Então tentem ser práticas, tentem ser racionais diante da situação, assim vocês evitam também se machucar, evitam aí também vir a sofrer mais do que o necessário. Mas aqui é muito forte o que eu posso esperar desta relação, uma reaproximação, mas ainda sem ofertar uma estruturação maior, tá? Vocês podem voltar aí a se relacionar, mas ainda talvez sem um maior comprometimento, ou sem uma maior oficialização, ou sem tipo um planejamento mais estruturado. Vamos começar a pensar em casar, a constituir uma família, a morar juntos, ou a comprar alguma coisa, um apartamento, alguma coisa do gênero, tá bom? Então um pouco mais de pé no chão ajudaria bastante. Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo.
É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.